Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Este que não é mais um podcast, hein? Não confunda. É verdade, Timóteo, não é mais um podcast. É o quê? É o Mazoncast, o podcast feito pra você. E hoje o Tito, com toda elegância, é de lei, eu tenho que falar do Tito, porque aí eu vou ganhando tempo, a gente que fica nervoso, a gente fica mais leve. A gente enrola vocês dá uma aí. enrolada, né? E eu não sei, deixa nos comentários aí o que você achou do look do Tito hoje. Está retrô, camisa bege, tá legal. Por que ele tá todo assim? Por que será, Titão? Porque eu preciso estar apresentável pra nossa convidada. Uma convidada elegante, linda, desse maravilhosa. naipe. No naipe dela. Só eu que vim meio largado aqui, né? Meio... Exatamente. Estamos aqui na resenha top, uma conversa top com a Elizabeth Moisés. Seja muito bem-vinda, Elisa. Matheus, eu vou falar com intimidade, tá? Dá licença, viu, querido? Não vou chamar de Betinha, porque é muito. Aí é querer demais. É abuso, né, Timóteo? Abuso. É abuso de intimidade. Beth Moisés. Beth Moisés. Pode ser. O que o Bis falou é verdade. Você foi a convidada mais elegante e mais bela que entrou nesse programa. Merecem. Não ia vir de qualquer jeito. E aquele lá... Igual ele, né? Não vou vir de qualquer jeito, igual o Tito. Pode falar, Beth. Não, tinha que ter no mínimo dar uma camisa. Não, é que tá usando, acho, né? Tá usando bastante. Me diz uma coisa. Desculpa a minha ignorância, mas... Vocês vieram de uma cultura libanesa, né? Correto? Mas eu percebi que, bom, a família de vocês primeiro é muito grande, né? Uhum. E todos com o sobrenome Moisés. Mas assim, por exemplo, o seu irmão Carlos, pastor Carlos Moisés, que esteve aqui, ele é Moisés com Y. E você é Moisés com I. Me conta a diferença desse trem, pra gente entender. Ele é Moisés com I, porque ele quis ser diferenciado. Então, pastor. Ele é diferente. Pastor, ele entendi. Por vaidade, então. Pastor, vaidade. Eu fiquei assim confuso. Como assim? Né, Matheus? Como assim? Y, I? É. Então, o de lei é I. Todo mundo é com I. I, tudo com I. Olha só o cabra, hein? Acho que, não sei se na hora que eles vão escrever, que você dá o nome pro filho, eles devem, não errado, mas confundiu, não sei. Apesar que o meu avô acho que era com Y também. Também com Y? É. Família é grande, né? Nossa, tinha 20 filhos. Nossa, 20. Morreram, ficaram 12. 6 homens e 6 mulheres. Calma aí, o seu pai e sua mãe teve 20? Não, o meu avô teve 20 filhos. Nossa. Então, daí morreram alguns, ficaram 12. Aí ficou 6 mulheres e 6 homens. Que básico, né? Continua meio, um time, né? Continua um número alto. E meu avô, ele veio do Líbano, né? Ele tinha casado com a minha avó, que tinha 14 anos, ela tinha. Então, ele deixou ela... Lá veio pra cá pra vencer na vida, né? Que ele era esforçado, queria vencer tudo. Aí depois ele foi buscá-la, né? Aí ela foi tendo os filhos um atrás do outro. Que é o normal. Não tinha TV, não tinha essas coisas na época. Tecnologia como Mas hoje, né? daí, quando ele vem, ele começa a ficar bem de vida, tudo, mas de repente ele cai de novo, aquela época do café, né? Do Getúlio Vargas, que eles jogam tudo o café fora, que perdeu valor. Ele era pra ter se matado, igual esse aí que matou, você viu? Matou todos, 5, né? Sim. Matou ele, a esposa, filho, são 5, né? Você vê, ele devia... porque ele era bem de vida. Eu não gosto de falar coisa ruim e tal, né? Mas a gente não sabe, né? Devia estar muito com depressão, muito angustiado. Muito triste, né? Sem Deus, né? A ausência de Deus e a perda, né? Porque o suicídio, ele faz sofrer a família que fica. A mulher, né? O filho, que não vai ter pai, né? Vai crescer sem a parte paterna, materna. Mas ele também tirou a própria vida. Então, mas dizem que ele tinha uma indústria muito grande, tudo, que não sei quantos né, empregados.
Mas eu acho que é por isso que nessa hora a gente tem que estar bem com Deus, na hora triste, na hora alegre, todos os momentos, se apegar em Deus. É necessário. Nosso equilíbrio, né? Nosso equilíbrio. Acreditar que vai mudar, que vai melhorar. Você tem que ser positivo. Outra coisa, se abrir com amigos, sabe? Você tem que ter amigos, pessoas que estejam do seu lado, que você possa abrir, não ter... É que nem você falou, será que eu posso falar qualquer coisa com a Elizabeth? Pode aberta, falar, né? Eu estou aberta, porque eu já passei essa terrível fase que eu tive vontade de me suicidar. Eu não tinha solução, eu cristã. Não tinha solução, não tinha remédio, tinha nada. E naquela época, cristão depressivo era endemoniado. Nossa, é verdade. A igreja não tinha a compreensão que tinha hoje. E acredito que muitos ainda pensam assim. Acho que está mudando um pouco o pensamento atualmente. Acha que você é vagabundo, você é fracote, você não luta, você não pensa no outro, você só pensa em você. Sim. Você entendeu? Então, tinha todas as coisas que vinham. E eu também, nessa época, porque eu era uma pessoa que me doava para Jesus Cristo. Meu pai me chamava todo culto para cantar. Não tinha culto sem Elizabeth. Então era assim, para testemunhar, para cantar, para ajudar, tudo. De repente, eu me encontro num vale, no escuro, numa angústia, numa depressão, coisa que estava começando, não sabia nem como agir. Meu pai não sabia como agir, me levar aonde? Ninguém. Não tinha hoje não tem. Tinha o conhecimento que tem hoje. Hoje você, o acesso, né? O acesso ao conhecimento. Primeira coisa, você tem que ir no psiquiatra, você tem que ir no terapeuta, você tem que ser analisado. Por quê? E tem uma causa. Você vai ter na terapeuta, na amiga da igreja, né? Que sábia, porque tem mesmo cristãos que também te dão vira a cara também. Porque assim, né, Beth? A gente tem corpo, alma e espírito. Deus, ele tem um poder de trabalhar em todas essas áreas. Mas, por exemplo, quem cuida do corpo, que é a carne? A medicina, certo? A medicina, seja, quebrou um braço, quebrou alguma coisa, estamos falando desse corpo, exatamente, né? Vai um ortopedista, um fisioterapeuta. E a alma? Existe Deus deu sabedoria a pessoas. Capacitou pessoas. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras que cuidam da sua alma. E o espírito deixa com ele, que é Deus que cuida do nosso espírito. Lógico. Então, assim, e a igreja mistura tudo, né? Tudo espiritualiza. Tudo. E imagina antigamente como é que era. Nossa, nos tempos antigos, que tudo era o bichão, tudo era o capelotão. Tudo era o capetão. Tudo era o diabo. Tudo era o diabo. Tudo. Nossa. Então, eu fiz um grupo de apoio a depressivos. Eu convidei a psicóloga da igreja, convidei tudo. Então, a gente também fez esse trabalho, era muito bom, né? Depois, uma psicóloga morreu e a outra teve que mudar para longe, né? Aí, nós ficamos sem chão, mas é uma coisa que eu ainda quero continuar. Mas para chegar aí, né, Tito? Exato. O que ocorreu na sua história? Porque assim, eu sei que você é uma mulher resiliente. É uma mulher que tem muita superação. E parabéns por isso. Por isso que hoje você vai, através dessa nossa resenha, porque todo o Brasil inteiro conhece o Voz da Verdade, sem né? sombra de dúvidas. Conhece vocês, mas muitas vezes as pessoas elas se apegam em conhecer a banda. Não mas, as pessoas em si, né? Não o detalhe da história de cada integrante. E hoje você que está conosco, você tem a oportunidade de conhecer de fato a Elisa, a história dela, não só o conjunto, né, como um conjunto, mas a pessoa dela. Exatamente. Então é um privilégio grande de nós estarmos aqui para conhecer sua história e esse nosso público maravilhoso. E como começou esse processo? Então, foi assim, eu estava falando o seguinte, eu era muito sincera a Deus. Certo. Procurava não errar, não pecar, estava separada, meu ex-marido tinha me abandonado. Ele tinha arrumado outra moça, até que eu percebi, porque ele começou a se arrumar, ficar muito cheiroso, ficar, sabe? Você vai percebendo, né? E a mulher ele tem esse sentido aguçado, né? Da percepção. Ele foi estudar. E aí eu comecei a desconfiar, daí eu falei, vamos ficar bem, nós dois, aquela coisa, tudo. Mas brigava muito? Não brigava, mas tinha rato em todo lugar que a casa que nós estávamos morando como fala uma coisa bem ruim.
casa. Com biquinho, sei lá, um... Muquifo. Muquifo. Nós estávamos morando no Muquifo, porque eu morava na frente, que era da minha irmã. Aham. Aí minha irmã precisava da casa. Fui nesse lugar. E ele, em vez de ele arrumar, fechar o bueiro, fechar tudo, ele não fazia nada na casa. Ele não era do lar. E outra. Não se preocupava com os detalhes do lar. Ele se entregou para Jesus antes. Se ajoelhou, chorou na pregação do Carlos. Então, eu tinha esperança. Ainda eu queria, porque naquela época divórcio também era pecado. Nossa, a representativa do divórcio era terrível. É isso, né? Eu carreguei tudo isso. Eu carreguei a igreja nas minhas costas. Então, o que aconteceu? O divórcio não podia divorciar, não podia casar. Então, eu me fechei para o amor, para o sexo, tudo. Eu me fechei naquilo, me abri para o amor do meu filho. Se apegou a ele? Me apeguei no meu filho. E eu fui percebendo, vieram me contar que tinham visto ele com moça, aquelas amigo da onça, né? Sim. Então, que tinham... Sempre tem, né, um amigo da onça? Sempre tem que vai... Ai, eu pensei fala que você quer ajudar. fosse ficar chateada. Mas aí, o que aconteceu? Então, eu continuava cristã, indo na igreja, ele às vezes me levava tudo, buscava às vezes, mas não queria mais saber de como você fumar de novo, beber, aquelas mesmas então coisas, você né? estava já vivenciando um lar onde ele já não... né? Ele estava longe, já estando perto, mas estava longe em pensamento, em coração, e já estava voltando às práticas antigas. E aí você começou a sofrer com isso também. Eu comecei e quando a sofrer. senhora, desculpa interromper, mas quando a senhora ouviu, por exemplo, que ele estava com outra, né? A senhora ainda estava com ele. E conviveu isso dentro do mesmo lar. Com ele, meu tio que foi falar. Ah. Ele já morreu, por isso que eu falo. E a senhora chegou, ouviu isso, já chegou para ele? Eu peguei, eu tava sofrendo já com aquele inferno de rato, de bicho. Não entendia, nunca na minha casa era limpa, arrumadinha. De repente o diabo parece que infiltrou com aquilo, sabe? Para piorar. E ele lá, indo lá, aí eu comecei a perceber que ele estava com alguém, né? E que o que me doía é que ele não queria mais saber de Jesus. Olha Isso só. doía. É o que mais doeu. É o que mais me doía, porque eu tinha esperança que ele ia voltar. Entendi. Você entendeu? Aí, graças a Deus que eu tive meu filho, né? Até meu filho, ainda antes dessa casa... Eu morava em outra. Deus falou que ia dar um filho para ele, falou. Porque ele chorou, não sei o que ele fez. Ele chorou, tal, e Deus falou: eu te darei um filho primogênito. Olha só. Padecerá muito pelo meu nome. E naquela época não se sabia quem era, se ia ser homem, se ia ser mulher, não tinha aparelhagem. Nossa, não tinha. Sabia só quando nascesse. Não tinha essas coisas. Aí. Tinha que comprar roupa neutra, né? Aí ele foi, não sei o quê. Aí quando ele estava grávida, às vezes ele queria ir na mãe dele lá no interior, né? Eu ia angustiada, porque o meu desejo era estar na igreja. Será que vai chegar a hora de eu estar na igreja? Porque não é fanatismo, era amor a Jesus desejo, mesmo. né? Verdade, né? Desejo, né? Sabe, aquela afeição a Deus, aquela identidade com Cristo, né? Aí a gente ia tudo... Foi quando eu comecei a fazer o Jesus Vive. Eu fazia um pedacinho, depois eu mal sabia que ia estourar. O negócio estourou. Estourou. Isso foi logo no começo do Voz da Verdade. Porque o Jesus Vive foi no primeiro disco. Foi Quem é o Caminho. Em 1978, se não me engano. Isso. Perfeito. Então, esse processo você já começou antes. Já antes. E aí você começou a desenvolver o Jesus Vive. Jesus nós vamos... Olha só. Mais de 45 anos. E a música ainda hoje vive. Então, e na Vamos época... cantar ela daqui a pouco, hein? Na época tinha que nem o escudo hoje. Você fala, não, mas o escudo é muito mais... Não dá comparação, porque era uma música tão romântica,
música tão linda, amorosa. linda. Ela mexe com você. Ela mexia, ela era simples. Ela te introduz na história, Te introduz na história, isso que eu ia falar. Te introduz na história, ponto. E aí ela era triste, simples, uma música simples. Hoje fala que é simples, mas na época estourou no Brasil inteiro. Estourou. E isso foi muito tempo. Foi quando o Voz da Verdade ficou conhecido. O Voz da Verdade não era conhecido porque o que gravou nós lá nós tínhamos a Califórnia, né? Que gravou depois. O estúdio lá. Mas sabe por que ela gravou? Ninguém queria gravar. E você ia no lugar, o Zé Luiz ia no lugar, não adiantava, ia no outro, até um dia que eles viram Califórnia. Era música sertaneja e também de Deus também, sim, né? Aí ele pegou, fez aquela música. Aí ele foi na Califórnia. A Califórnia falou, deixa eu dar uma olhada. Aí ficou ouvindo. Opa! Quando ele ouviu Jesus Vive, o cara não queria mais nada. Que maravilha, isso aí vai estourar no Brasil. Um cara do mundo, hein? Olha Nem só. Cristão era. Mas ele, obviamente, trabalha com música e identificou que a música iria estourar e estava certíssimo, né? Cara, a primeira vez que eu escutei, lógico, eu já tinha escutado sendo criança e mas tal, né? Porque a gente lembra do meu pai escutando, inclusive, o disco, Quem é o Caminho. Quem é o Caminho, sim. No disco. A gente criancinha, meu pai, a gente pro culto colocando. Então, já olha que a gente nasceu ouvindo Voz da Verdade, sem né? sombra de dúvidas. Falamos isso pro pastor Carlos também. Mas quando eu... com a capacidade em Cristo, né? Entendimento de quem é Deus, né? Boa, ouvir, pelo amor de Deus, foi numa Santa Ceia, a gente cantando lá na igreja e tal. E é de chorar, né? Chorei. Eu chorei, me arrepio. Porque é o que eu acabei de falar. Introduz você na história. Na história. Você imagina a Maria ali. E nós vamos cantar daqui a pouquinho. Até deixei o violão separado pra você cantar. E afinado. O Bis afinou o violão pra nós, hein? Mais uma vez. Ele tá puxando seu saco pra caramba, hein? Tá puxando seu saco, hein? 2 vezes Bis, pronto. E nós vamos cantar ela. Então, você imagina, sabe, Maria chegando no túmulo, vendo os varões ali, o anjo falando pra ela. Ali dava um clipe. Você é doido, clipe, exatamente. Um clipaço. Dá até pra fazer hoje ainda, hein? Dá. E detalhe, né, Timóteo? No período a qual ela escreveu, né, a música, olha só, o que ela estava vivendo, o que tinha acontecido com a senhora, né? Com todo respeito, e a grandeza da música, né? Acho que toda música tem uma história por trás, né? E ela tá dando essa oportunidade pra nós hoje, né? Da gente saber qual foi a inspiração da música, digamos assim, né? Porque... E foi toda essa história, porque a senhora, logicamente, queria que Jesus vivesse mais em sua história, de alguma forma. Eu fui uma pessoa, desde menina, com 11 anos, eu falei dialeto italiano. Tinha uma italiana. Olha só. Nós estávamos na igreja, nós éramos tudo jovenzinho, adolescente, tudo. Estavam os jovenzinhos lá orando, né? De repente apagou todas as luzes e começou aquela estrovoada. Nós ficamos com medo, corremos pro púlpito. No que eu fui pro púlpito, eu ajoelhei e fiquei orando, sem parar, e falava em línguas. Eu falava em língua, não sei o quê. Aí o pastor lá, tudo, me pegou assim e falou assim, ora por ela, expulsa dela. Sabe que ela foi lá perto de mim, ela falou, vou matar essa mulher. Falou que ia me matar. E eu era menina. Nossa. Aí ela caía umas coisas da boca dela, assim, né? Endemoniada. E ela entendia eu falando em italiano, porque ela era italiana. Olha só. Ela sabia inglês, que ela era casada com um americano. E também ela sabia o italiano, que ela cresceu na Itália, entendeu? Foi na guerra, época da guerra. Disse que eu falava detalhes. Olha só. E eu não estava sabendo de nada. Eu só ficava assim, olhando tudo. Demais. Foi demais. Aí o que ela fez? No outro dia... Ela foi na minha casa. E Deus tinha falado para ela, porque ela era doente por sapato. E eu não sabia. Isso que eu falava até isso. Nossa, os detalhes da vida dela, do particular aí ela dela, era né? doente com 11 anos. Aí ela foi lá na minha casa e falou assim, vamos lá comprar um sapato lá
num lugar lá que vende sapato, né? Na Chanel. Aí fomos lá, tudo. Na Gucci. Daí ela falou assim: escolhe o que você quiser. Mas eu tinha uma coisa com Deus. Eu falava assim, eu não posso trocar as coisas com Deus. Não é barganha, né? Barganha. Não é barganha. Eu achava que era barganha. Olha, menina. Aí ela pegou, falou, escolhe. Aí eu falei assim, não, eu não quero. Eu não tinha sapato, era de plástico meu sapato. Furava tudo, nós não tinha, a Célia, a gente não tinha sapato, a Célia punha dentro do sapatinho dela, a Célia punha um papelão. Papelão. Um papelão. e ela fazia assim para fazer ginástica, assim, ela fazia assim para ninguém ver o pé dela. Daí, boa tática. Eu sei que ela teve que pegar da Nésia, que morava com a gente, a empregada lá, né, tudo. Mas a gente era bem pobrezinho, assim. A casa era bonita, era um sobrado, assim. Grande, mas né? nós tínhamos muita dificuldade. Meu pai tinha muita dificuldade para manter a casa. Seu pai passou por altos e baixos. Altos e como baixos. Empreendedor, né? Eu imagino pra vocês, na época do café, que ele, desfez de tudo pra ir pro tecido. Ele conhecia tecido? Conhecia também? Meu pai era muito bom, né? Nossa, o pai era inteligente, hein? Era um empreendedor, hein? Meu pai era um vendedor maravilhoso. Vendedor monstro. Nossa. Mas não era enroladão igual o Tito, não, né? Não enrolava os clientes, não, né? Não. Mas ele era assim, ele era tão inteligente. Olha o que ele fazia. Ele foi o primeiro em Santo André a jogar as coisas lá na frente da rua para as pessoas comprarem. Ele jogava na rua. Sério? Ele jogava na rua. Primeiro o que fazia, jogava lá tudo e punha uma pessoa para olhar. Colocava o quê? Um pano assim, com as coisas em cima? Ele punha tudo e uma coisa em cima da outra. E começava a vender. Ele vendia, sustentava a gente. O que ele vendia? Ele vendia mais cobertor, lençol. Foi aí que começou. Roupa também tinha. As lojas de tecido partiu. As lojas a tecido que ele tinha muito. Da venda de rua começou com isso? Com meu pai. Nossa, meu pai começou com meu pai. Porque nós tínhamos vergonha de falar que ali era do meu pai. A gente passava... Eu ia levar comida para ele. Eu tinha vergonha. Tinha vergonha porque não existia isso. Ninguém punha... Era tudo guardado, tudo fechado. Você não queria falar que seu pai era mulambeiro, né? Pronto. Mulambeiro que fala, né? Mas depois... Mulambeiro, não mulambeiro. Mulambeiro. Agora, quem ajudou muito ele foi o Zé Luiz, né? O Zé Luiz. O Zé Luiz é o mais velho? Não, é o mais novo. O Zé Luiz é o mais novo? É o mais novo. O Carlos é o mais velho, vem a Célia, o Carlos é o mais velho. É o Carlos. E você vê o poder do empreendedorismo, de sangue, né? O seu irmão veio aqui e falou que depois ele teve 30 lojas, né? De 33. Tecido. 33, olha só. O cara começou na rua... A conversão do seu pai que foi fantástica, né? Nossa, a conversão do cinema, né? Do cinema e tal. Teve dois filmes, né? O Covardes e o Eu Sou a Ressurreição e a Vida, né? Que são dois filmes que ele assistiu. Jesus apareceu do mesmo jeito. Ele teve um que Jesus estava andando na praia e ele via a sandália dele andando. Jesus apareceu assim para ele em carne e osso. E o outro, a moça estava chorando que ia ser morta, porque Revolução Francesa, os ricos estavam sendo mortos pelos mais pobres, né? Aí ela estava com temor, aí o rapaz que está do lado dela fala, não temas. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. E foi o que consolou, foi o que falou com meu pai, então foram versículos que falaram, né? Porque tem gente que pensa que é uns filmes só, não foram 2 filmes. Olha só. Aí ele se transformou completamente. Aí ele não sabia nada da Bíblia, começou a estudar com um baiano, né, que tinha lá, tudo, né? Ficou outra pessoa, completamente. Ele era mulherengo, né, traía minha mãe. Jogava pra cara, viciado em jogo, né? Jogava, Mas aí ele levava nós, que estávamos pequenos, e a gente ia com ele na igreja. Nós fomos sempre, desde pequeno, nós fomos na igreja, né, com ele. E agora, para minha mãe ir,
Foi um sufoco, porque ela era gostava, né? católica, ela estava 6 anos, meu pai tentando ganhar ela para Cristo. Calma aí, levou 6 anos? 6 anos. Ela sofreu 5 anos com ele e ele sofreu 6 anos com ela. Pronto. Pra dar o troco. Eu vou te dar o troco. Pra dar o troco. Ela aguentou, agora você vai aguentar. E vocês foram com seu pai? Então, a gente sempre Como queria... que era essa situação? Você fala como assim? Digo assim, sua mãe não era cristã e os católicos na época não gostavam de crente. Assim. Nossa, eles falavam, esses crentes doidos e tal. Os meus tios, minhas tias, as irmãs dele, nossa, achava que era um ralé, você entendeu? É um ralé. Achava que era tudo doido. Tudo doido, tudo. E como que foi vocês, pequenininhos? Era dividido? Tipo, você... Não, era com assim, meu pai. Sua mãe, não, você pode ir, mas não vai levar as crianças. Tinha alguma coisa desse tipo? Não, ela deixava ir. Deixava ir. Mas ela mesma não ia. Não ia. E ele, quando ele estava orando assim, ela pegava a cobertura, o que estava na cama, ficava batendo assim e cantando bem alto para ele desconcentrar. Começou a perturbar. Ele falou: Senhor, a tua palavra está escrito que o homem é o cabeça da casa. Desse jeito não dá. Aí ele pegou um dia, chamou um táxi. O táxi veio, ele pôs nós todos dentro do táxi. Aí nós começamos a ouvir uns gritos, uns choros. Quem serão? Será que é a mamãe? Ele pegou ela por aqui, pôs dentro do carro e trancou lá, falou. Aí o taxista falou: mas é desse jeito que o senhor vai levar? Ele falou: com essa aqui não tem jeito. Ai, que miserável. Ó, o cabeça. É pra sua cabeça, então pronto. Vai na marra. Como você era quando era criança? Você era arteira? Seu pai tinha um carinho muito especial por você. Tinha. Você é a caçula? A queridinha? Era a queridinha? Eu era assim, eu era a única branquinha. Eles eram tudo moreno. Tudo moreno. Então a Célia falava que eu tinham me pego do lixo. Falava. Ela falava um monte de coisa pra mim. Você é uma gorda, você é feia, você... Ixi. Porque ela falava: mãe, você dá sempre o mais bonito pra Beth só porque ela é mais bonita. Porque os meus tios me chamavam de boneca, porque eu era de cabelo loiro e branca, que Branquinha. assustava. Nossa. Branca que até assustava. Mas meu pai, quando minha mãe teve ele fez assim: Isa, essa é branca, né? Essa é branquinha. Estranho, né? Diferente, né? Porque ele viajava muito, né? Ai, meu Deus. Bom, mas... porque os árabes, tanto os árabes em geral, mas focando na sua descendência, né, que é os libaneses, eles são mais... A pele deles é um moreno claro, assim, é mais moreno, né? Não Cabelo tão mais clarinho. escuro, É né? mais moreno. Sim. O Carlos, Os cabelos não são tão escuros, né? É que o Carlos tá com cabelo branco, mas ele tem cabelo preto. O cabelo dele era preto. Era preto. Era escurinho. Eu até perguntei aqui: pastor, fala a verdade, você tinge o cabelo, né? A tinta é minha. A tinta é minha, dá licença. Mas eu acho que ele devia tingir de castanho. De castanho, Meu né? marido tinge fica bem melhor. Porque meu marido tá com Vou dar um 70... conselho pro seu irmão, viu, pastor Carlos? Pintar de castanho. Castanho médio, vai. Pronto, castanho médio, pastor Carlos. Porque o branco envelhece muito, Envelhece, né? Aí a Ah. senhora incentiva o marido da senhora a pintar. Eu incentivei ele, é vaidoso. Você tem 78 anos, mas é Beth, vaidoso. eu tô- Não, mas Orando a a idade Deus. não significa nada. Não, O homem acha que tem que ser vaidoso sempre. Eu tô orando a Deus pra ficar com o cabelo branco. E não É? calvo, né? E Porque não calvo. não dá pra câmera focar aqui, mas tá Mas tá ficando. calvo. Eu que não. Tá começando. O negócio, eu não sei se dura até o Natal, mas vamos ver. Eu prefiro Mas meu você cabelo já branco. viu um spray que você espirra? Ele fecha. Ele fecha. Onde tiver. A falinha, né? parece O fundo, né? Não mostra o fundo da não piscina. mostra. Não Ah, mostra. mas eu prefiro natural mesmo. Se for pra cair, caia. Fazer igual o Bis. Daqui a pouco tem que... Né, Bis? Mas homem não tem problema, a gente sim, né, mulher? tem problema sim, viu? Tem problema? Ah, claro. Não quero ficar carequinha não, pô. Mas aí dos carecas. Eu já tô Timóteo, casado.
Timóteo, mas tem, hoje em dia tem uns trabalhos, né? Que eles fazem, né? Pigmentação, tem. Pigmentação, tem. A pigmentação. Implante. Nossa, aquele marido daquela que era da Xuxa. Ela já tem idade. Hein? Ele, não sei o que ele fez, ele não tinha cabelo nenhum. Conrado, né? O Conrado. Ele é cheio de coisinha. Não, mas eles implantam, eles tem uma cirurgia que eles puxam, porque na verdade a gente nunca deixa de ter cabelo, né? Parece que as raízes que morrem e o cabelo não cresce mais. Então essa cirurgia, perde a força, né? Eles puxam. Eles restauram o cabelo e aí você começa a ter cabelo de novo. Eles plantam, na verdade. Tiram e eles plantam. É isso. Entendeu? Fica aquelas bolas. Mas, se daqui a alguns anos aparecer um patrocinador aí que queira patrocinar meu cabelo. Mas ainda não tá, né, Timóteo? Não tá bom ainda. Não, ainda não. Tá bom. Mas vamos mudar de assunto. Não precisa nem falar. Não vou falar de careca mais não. Mas como você era quando era criança? Então você era queridinha. Era mimada. A branquinha da casa, a mimadinha. Bonita. Xodó do pai e da mãe. Eu era muito sensível. Você era muito sensível? Muito sensível. Seus irmãos te zoavam, assim? Como toda criança, né? O Carlos zoava a Célia. Zoava a Célia. Nossa. Os dois... Era. Mas brigavam? Não. Que o Moisés era terrível, né? Ele falou pra gente que ele era terrível, né? Tinha na casa que a gente morava no Sobrado, tinha um negócio tudo de vidro assim, ó. Como se fosse... Um vitrô, sei lá. Vitrô. Uhum. Então aqui era enfeite, mas ele era todo de vidro. Entendi. Né? Aí tinha um que estava quebrado. Não sei o quê. E o Carlos mexia, ele ia com a bengala dele. E ele ia dando em mendigo, tudo. ele passava a perna nua, ele judiava deles. Aí eles vinham correndo atrás dele pra bater, né? Nossa. Aí quando eu vi, eu tava sentada dentro de casa. Quando eu vi, meu Deus do céu, não vai dar pra puxar você. Eu queria puxar ele para os mendigos não baterem, né? Nossa, boazinha. Aí era boazinha. Aí ele conseguia passar pelo vidro. Ele falou pra gente que ele era arteiro demais. Você não era arteira, não? Não, era estudiosa. Estudiosa. Eu sou professora. Professora única que formou sou eu. Sério? É Leide. A mãe bonita, a única branquinha e a única que se formou. Enjoada mesmo. E a senhora deu aula? De primeira a quarta série. Primeira a quarta. Aquela época que podia ainda pregar escondido, né? Eu escrevo como eu era como professora também. Que legal. É muito legal. Nossa, mas você se especializou em alguma área? Naquela época não tinha. Se tivesse pedagogia, eu faria. Mas você dava aula entendi. Eu dava aula, eu me formei em magistério. Magistério. Então, o que viesse, dava aula, né? De primeira a quarta. Magistério de primeira era de primeira a quarta série. Foi alfabetização. Entendi. Muito, né? Mas assim, tinha mais coisa. Eu ia além de alfabetização. Não me dava bem com a alfabetização. Mas assim, tanto é que em português você não vê muito erro, não. Você escreve bem? Eu escrevo bem. Bom, você escreve bem e lê muito bem. Hoje se eu escrevo bem é por conta do corretor aqui, que me ajuda. Porque confundiu com L, S com Z, assim vai. Agora tem a nova ortografia. Sempre está mudando. Então, eu sei mais ou menos também sobre a nova ortografia. Só que eu não vou mexer no livro, porque os únicos que tem diferente aqui é trema, que saiu, não tem mais, de jeito nenhum. Trema e mais uma coisinha. Só o resto tá tudo continua, igual. Né? Todo idioma vai se personalizando, se atualizando, né? Com crase, né? Crase. Depende, acho que não tem também. Aguentar não tem mais. Aguentar não tem. Trema. Vai mudando. Isso é fato, né? Mas, Beth, eu queria falar o seguinte, voltando naquela história que a gente estava tratando no começo. Você passou por esse processo, né? Seu casamento, como você disse, não deu certo, você fez o que você podia. E o que me chamou a atenção foi logo no começo do Voz da Verdade. Foi. Né? Eu quero que você fale para o pessoal
a sua trajetória, o que você passou depois de ter terminado o seu casamento, né? E como você lidou com isso... porque quando vocês explodiram por causa de toda a história e a música, né, que explodiu no Brasil, que é a música que você compôs e tal, como que você conseguiu dividir isso? Tipo, separar o seu problema com a banda? Conta pra gente. A depressão em si foi por conta do término do casamento? Foi o agravante mais principal. Coisa ainda, que a gente como cristão, naquela época não casava de novo, como hoje casa. Não, então eu não podia namorar, não podia casar, não podia. E eu me apaixonei. Você me apaixonei por um rapaz lindo, de olhos azuis, loiro. Ele também estava apaixonado, mas eu não deixei fazer nada. Sério? Porque eu temia a Deus e também a igreja não aceitava. Naquela época, a frente não aceitava. Né? Com o conhecimento que a senhora tem hoje, obviamente a senhora seguiria a sua história, né? Eu arrumaria alguém. Não, mas na época, com o conhecimento que a senhora tem hoje, a cabeça que a senhora tem hoje, essa pessoa que a senhora se apaixonou na época, a senhora teria casado com ele, sem dúvida, ou não? Não, porque eu descobri que meus alunos começaram a ver que eu estava conversando. Nós não chegamos a fazer nada assim, claro. Entendeu? Mas existia uma... Ele deu um beijo, sim, um beijo. Um beijo só? Um beijo só. E aí começou a culpa. Aí começou a minha depressão. Olha só. A culpa começou. Aí vinha pensamentos: você é imunda. Meu Deus. Você é suja. Deus é... Falava besteira de Deus. Você não tem mais solução. Você não tem salvação. Você beijou uma pessoa. Então, era naquela época... Não podia, entendeu? Namorar. Dos dogmas religiosos, né? Então, hoje eu vejo minha irmã casou 2 vezes, a outra. Você vê na igreja, gente, o Daniel casou de novo, né? Sim. Não deu certo. Sim. Então, não sofre. O que eu sofri? Eu sofri tudo que uma igreja faz você sofrer. Eu sofri. Que hoje eu discordo totalmente. Então. Hoje eu discordo. Então foi assim, eu era assim, eu dava minha aula e eu pregava para os meus alunos. Então, eu pegava músicas, tirava um monte de cópia na época e dava para cada um. E eles aprendiam a cantar comigo, né? Aí eu orava antes de começar a aula. Eles gostavam. Aí tinha o ajudante do dia, que ia escrever um versículo, ia me ajudar no dia para tirar lixos. Eu sei que eu escrevo aqui, como que eu fui professora de corpo e alma. Que legal. Corpo e alma, eu fui professora. Aí aquilo me satisfazia. Dar aula, cantar na igreja, eu acho que isso me segurou também. Eu ser reconhecida. Eu era reconhecida, valorizada. Então, enquanto meu pai viveu, eu tive todos esses privilégios. Entendeu? Mas você sofreu muito. Então a depressão, focando nessa parte, você teve a depressão, juntou o casamento que não deu certo, a separação, que na época foi escândalo, né? E você... Um novo amor, né? Naquele momento que você estava tentando superar isso, você acaba se apaixonando por uma pessoa que você nem chegou a se relacionar, mas não podia, por conta das pessoas, da igreja, da religião e do seu próprio pensamento, que fala, caramba, né? Porque se eu falo hoje para alguém, ninguém vai sentir tanto, se identificar, porque fala besteira. Hoje é tão comum, crente de casa, né? Só quem viveu essa época Mas agora sabe. Eu tive tudo primeiro, fui eu na igreja, entendeu? Então... Foi a ovelha negra da igreja. Ovelha negra. Mas daí meus alunos me amavam muito, tudo, eu levava eles passear, tudo. Daí eles começaram a ver que o rapaz estava atrás de mim. Um dia ele chegava de moto para me levar, para ver se eu entrava. Não adianta que eu não vou. Outro dia era Kombi. Ele testou de tudo para ver se ele conseguia me ganhar. Mas só que um dia, olha só, Espírito Santo. Um
Um dia eu falava, eu sou forte, eu resisti, entendeu? Eu resisti, porque eu amei mesmo. Quando a gente gosta, né? Aí ele falava, mas que ignorância, o que tem, não sei o que e tal, né? Aí eu esqueci. Você está comentando sobre o momento que você começou a se apaixonar por ele e não podia. Daí começou a desencadear a sua depressão. E os alunos identificaram alguma coisa. Os alunos identificaram. Ficaram com ciúme. E falaram, aí descobriram. Os alunos ficaram com ciúmes? Ciúme descobriram. Aí falou assim, depois eu falo dos meus alunos. Aí um dia ele veio a pé, viu que eu não subi em carro, nada. Aí ficamos conversando, tudo andando, eu ia para minha casa, não sei o quê. De repente, o olho dele ficou estranho, o olhar dele virou assim, quando ele olha, tem um rapaz lá. O rapaz era gay. Aí Deus me falou, ele é homossexual. Isso me deu uma tristeza dele ter me enganado. Não é dele ter sido, dele ter me enganado. Porque ele não falou, olha, eu sou bissexual. Sim. Entendi. Pra ver se eu queria ou não, não é? Exatamente. Tem que falar a verdade. Exatamente, tem que ser claro, né? E ele escondeu. E naquela época... E ele falou pra minha mãe que isso era comum. Ele foi lá em casa quando eu fiquei internada. Eu não sabia de nada dele, onde ele estava, nada. Eu fiquei internada. E ele falava com a minha mãe, tá? Daí ele falou que era besteira, não sei o quê. Eu sei que eu ia falar uma outra coisa, não ia? Você ia falar sobre seus alunos? Daí meus alunos falaram, professora, esse moço gosta de homem e de mulher. Aí confirmou, né? O que a senhora viu. Confirmou o que eu vi. E os alunos também viram isso. Aí eu achava que eu não tinha sorte com casamento, com namoro, com nada. Só você se frustrou porque totalmente. Vocês vão ler depois aqui quantos namorados eu tive e tudo porcaria. Sério. Dedo podre. Beth. Famoso dedo podre. Dedo podre. Só teve dedo podre. Não tinha assim. O que tinha que eu amei, ele já faleceu. Ele era mais respeitoso, tudo, mas olha só, quando a gente é adolescente, jovem, falar com jovem agora, gente, para de ter complexo. Espinha é normal ter quando você é jovem. Pronto. Tem lugar para arrumar teu rosto. Não vai tirar a sua vida por causa de uma espinha. E a espinha falou alto em mim. Aí, um dia ele falou, queria levar na casa da mãe dele, tudo. Ele queria coisa séria, tudo. Eu falei para ele, acabou, nós não vamos ter mais nada. Eu não falei por quê, que era complexo. Mas era por conta da espinha. Complexo das espinhas. Caramba, você passou por muita coisa que os jovens hoje passam também. Eu amei esse daí. Porque ele respeitava. Beth, na Só época você tinha também. muito complexo? Tinha pela separação? Porque assim, eu acho que você saber, por exemplo, eu imagino, né? Que seu casamento não deu certo por conta de uma traição. Pode gerar um complexo muito grande para a mulher. Talvez isso desencadeou vários complexos em você. Foi isso também que te levou à depressão? Complexo consigo mesmo? Eu acho que foi com coisas? tudo porque, se você ler, as pessoas que apareciam na minha vida não acrescentava, só piorava. Entendi. E quando você descobriu que estava com depressão? Qual foi o momento? Como que foi? Conta pra gente o que você sentiu. Olha, começou mesmo foi quando o diabo começou a falar na minha mente. Ele usou minha mente. A minha mente, dia e noite, pensando que eu não era salva, perdida, suja, imunda. Nossa. Que eu se mata que vai melhorar. Você tentou se matar? Pensei, né? Aí ele falava assim, se você pegar essa faca, eu olhei a faca na cozinha, pega essa faca, enfia até o cabo. Quando você tirar, você vai ficar tranquila. Olha só, pensamento. Então eram pensamentos de suicídio e de morte. Dia e noite. Quer dizer, a minha mente não estava limpa mais. Estava suja. Não tinha mais paz, né? Consigo, né? Não tinha. No dia a dia.
Então, isso que me fez ficar mesmo... tudo foi levando, mas o que me marcava era quando eu ia... Olha só, ainda eu estava indo na igreja. Aí meu pai chamava para cantar. Aí quando eu estava indo, falava assim dentro de mim. Eu não conseguia controlar. Quando você abrir a boca, você vai envergonhar a igreja. Nossa. Você é suja. Aí falava assim... Deus, que Deus? Aí Deus é isso, aquilo. E falava palavrões contra Deus. Eu falava, eu estou no inferno. Nossa. Eu já estava no inferno. Eu sentia que eu estava no inferno. O inferno, gente, é algo horrível. É um deserto, é um vazio. Deus não está lá, o diabo só falando contra você, coisas que você fez de errado ou de certo. O diabo te acusando dia e noite. E não passava aquilo lá, não passava. Então, quando o Carlos... Eles vieram para conversar comigo, né? Em casa eu estava deitada, eu não levantava mais. Você já estava dentro de casa, se entregou, meio que se entregou. Não consegui. Eu andava encurvada, 10 quilos a menos, não comia, não dormia, não tomava banho, não dava aula, não sabia ler, não sabia escrever. Nossa, foi... Só isso. Tirou tudo de você. Tirou a vida. Tirou a vida, exatamente. Tirou a vida que Mas você imaginava, as pessoas falavam, Beth, eu acredito que você está em depressão. Chegavam nisso? Não, tinha conhecimento disso? Ninguém imaginava isso. Sério? Não tinha conhecimento na época da depressão? Tinha. Tanto é que eu fui ficando cada vez pior, né? Aí meu pai não levava a minha mãe, eles não sabiam como agir, né? E o pessoal da igreja, eu imagino que assim, tá demoniada. Ou não sabiam? Eu acho que pensava que estava perturbada, né? Eu acho isso, mas não falava assim. O irmão da igreja, o pastor Mário, que faleceu agora, da Covid, ele foi um dia, e eu estava morta, né? Na cama, estava internada. Depois eu falo como que internou. Isso, interessante. Aí eu tava lá tudo, e não estava em casa. Minha mãe estava lá, aí ele foi lá. Ele não é de lugar assim. Aí ele foi na nossa casa, falou para minha mãe, sentou lá, falou, olha, não se preocupe. Ele era pastor, né? Não se preocupe, a minha mãe passou por isso. Hoje ela está super bem, saiu. Ela vai chegar a hora que ela vai sair. Então, as palavras dele foram de consolo. As palavras consolaram eles. Minha mãe estava arrasada, sentada no sofá, jogada. Meu pai jogado, porque eles tinham ido me ver e viram eu do mesmo jeito. Olha eu não só. melhorava. Nossa. Não melhorava. Eu não falava, não saía nada da boca. Eles davam choque em mim. Me davam choque. Remédios com choque, não sei o quê. Não tinha reação. Porque assim, Beth, hoje eu penso assim, é uma situação ainda difícil de lidar. Porque a depressão são vários níveis, até de identificar isso. Então imagina na época, porque a senhora comentou que foi meio que o início da crise aqui no Brasil, foi no mundo. No início, não sabia mexer. Então assim, as pessoas sabiam que era uma depressão, mas lidar com a depressão em si, ninguém sabia como é hoje. E hoje eu já vejo que é uma parada difícil, mas antigamente, olha, né? É uma doença. E ninguém fala que acha que não é doença, que você que é culpado. É você que não sabe agir, você que não... Você entendeu? Joga em você mais culpa ainda. E como foi, por exemplo, para a senhora chegar até a internação? Então, foi assim. Aí minha mãe levou eu num hospital lá perto de casa. Só que não tinha psiquiatra, não tinha especialista nenhum. Eles nem sabiam. Minha mãe tinha me levado num neurologista. Eu fiquei pior do que, sabe? É negócio pior. Mas daí fomos nesse hospital. Aí eles deram uma injeção onde não era para dar no braço, deram no braço, sei lá. O que ele fez errado. Fez errado. Certo. Minha mãe ficou com... E eu querendo entrar dentro do guarda-roupa. Olha só. E eu olhava o guarda-roupa, queria me esconder. Minha mãe... A senhora tinha quantos anos nessa época? 20 e pouco, era nova. Já tinha um filho?
Já. Nossa, passando por tudo isso. É. Sem nenhum homem, digamos, por perto, um apoio masculino, né? Fora os pais, né, digamos assim, né? Pelo visto, seus pais foram bem presentes, né? Foram. Sempre com Meus a família, irmãos, os irmãos, tudo presente, foi. né? Aí, o que aconteceu? O que eu tava falando? Sobre a internação, que ela te levou, a senhora queria só saber Ela do me guarda-roupa. levou no hospital que não tinha nada a ver com o que eu estava passando. Aí ela foi pro banheiro e falou: Senhor, me dê, mostra o caminho que eu devo agir, levar a Beth, para que ela melhore. Aí começou a orar. Porque ela sai dessa situação. Para ela sair e tal. Quando chega na casa dela, na minha casa, meus tios souberam que eu estava com problema psiquiátrico. Eles não eram crentes. Aí, quando minha mãe e meu pai chegaram, eu estava lá, aí eles falaram: poxa, mas vocês deixaram desse jeito, não falar para nós. Aí minha mãe: tá querendo jogar culpa. E me começou a ter confusão, né? Certo. Aí ele falou, aí meu tio falou: ela vai hoje lá em casa. Aí ele falou: olha, o primo dela ficou ruim, com ansiedade, o quê? Hoje tá bom trabalhando, tudo. Nós temos. E é o que tinha que ter feito. Tinha que ter, primeira coisa, já ir no psiquiatra. Uhum. Porque já tem que tomar medicamento. Já tem que tomar. Você entendeu? Não é. Por exemplo, eu fiz muito tempo de terapia. Eu achei maravilhoso. Terapia já era com psicólogo. Aí depois certo. era psicólogo. Certo. Mas a primeira foi na Instituto Psiquiátrico. Então, meus tios me levaram. Na ida para São Paulo, ia internar em São Paulo, eu gritava, porque eu via os carros correndo, tudo fora de controle. Assim, eu via que nem umas coisas correndo. A mente perde o A mente domínio, perdeu né? o controle. Perde o rumo. Certo? E eu chorava, meu pai chorava, não sei o quê. Aí, quando eu cheguei na casa do meu tio, eu olhei assim, eu via morto. Eu falava: nossa, aquele está morto, vamos ver lá. Eu via coisa de morte, sabe? Assim, Nossa. Aí, eu sei que daí, quando foi no hospital psiquiátrico, o médico falou: ela vai ficar 15 dias, vocês não vão poder ver. Caramba! 15 dias sem ver. Aí, eu lembro que eu estava sentadinha numa cadeira assim, né? E fiquei sozinha. Ficou só com eles lá, né? Aí, meu pai e minha mãe tiveram que sair. Você ficou desesperada, né? Sozinha. Não, eu já Te trataram bem? Não é um lugar bom, Não assim. é um lugar bom, não. né? Mas tem que, né? Foi necessário. Agora, hoje, você vai num psiquiatra, onde ele atende. Exatamente. Antes, não tinha coisa. E detalhe, eu imagino que antigamente não tinha um aparato de psicólogos. Ou era psiquiatra ou não tinha mais nada, né? Não tinha tanta formação de psicólogos no Brasil. Não. Certo? Então, tipo, talvez o que você passou, claro, precisou de um tratamento medicamentoso, mas se talvez naquela época tivesse um psicólogo ali para te dar uma orientação, inclusive para a família também, talvez seria até mais fácil, né? Sem dúvida, né? Se fosse no começo. Se fosse no começo. Tudo é no começo. Tudo é no começo, né? Perdeu a mão no começo, no caso, esse né? tipo de doença tem que ser no começo. Senão, atualmente Porque, vai... pelo visto, a senhora foi resgatada meio que durante, né? Já esse quadro de depressão, né? Já estava sofrendo já um tempo com isso. Já. Aí foi levada ao psiquiatra, né? Teve um dia que a minha prima, ela me adorava, a nossa Ivone. Ela foi lá para me levar para passear, pôs eu no carro, tudo, né? Aí ela foi andando, aí eu comecei a ver um monte de pobrezinho, menino de rua, descalço. Eu lembro que eu falava: eu quero ser como eles, eu quero ser feliz igual eles são. Mas eu não falava, eu pensava. Você pensava. Eu quero ser feliz igual eles. Eles falam, vinha, né, aquela coisa, eu sabia que eu estava infeliz, né? Aí a Ivone, essas minhas primas são professoras, elas me deram muito apoio também. Apesar que, quando ela me deixou em casa, eu não conseguia abaixar minha cabeça. Eu estava sem controle motor. Eu não conseguia abaixar, nem pôr as pernas para fora.
tiveram que vir me arrastar, sabe, me tirar. Sim, eu não conseguia. Era assim, ó. Aí largava todo o corpo, igual essas bonecas de, sabe, que mole, né? Mas aí eu fiquei no hospital. Quanto tempo de internação foi? Eu não sei se foi 6 meses. Nossa, um bom tempo, né? É. E nesse período, o que a pergunta-chave é? Inclusive tem a sua biografia, queria que depois você apresentasse o livro pro pessoal. O que te ajudou a superar esse momento? Como você saiu disso e venceu? Mandu, esfirras e burgers. A referência hoje. Os caras têm hambúrguer, os caras têm pizza, os caras têm esfirra, os caras têm toda uma estrutura. Se você quiser comer lá, você come, irmão. Já era. Tá aqui o Mandu. Os caras vão colocar o link aqui no QR Code na tela e você pode fazer o seu pedido e conhecer o melhor restaurante aqui de São Paulo. Mandu. Tamo junto. Top demais. Então, Beth, como que foi pra você vencer, né? E superar esse momento de depressão na sua vida? Então, a primeira parte mais correta que fizeram em mim, que eu sozinha não conseguia, eu estava num mundo completamente escuro, vazio. Já falei, eu estava no inferno. Submundo. O diabo falava, eu sou Deus, eu ouvia. Caía Saraiva, pá! Eu sou Deus, você é minha. Eu sou Deus. Você entendeu? Ele queria me desestruturar, porque o Voz da Verdade ia começar a cantar, agir. O Voz e a Verdade ia ser conhecido. Eles pegaram eu como Cristo. Então, o que aconteceu? O primeiro passo foi meu tio aparecer por Deus, que nem cristão era, para orientar para eu ficar internada no hospital psiquiátrico, porque eu estava com a mente lesada, totalmente lesada. Certo. Então, o que aconteceu? Eu, por mim mesma, não conseguia lutar. Não adiantava mandar eu lutar, que nem essas coisas. É difícil também. Sim. É difícil para ele, difícil para... Eu hoje estou casada, tenho um marido, né, que me apoia. Já não tem essa luta. Já não tem. Agora, uma pessoa lutas, né? que é como ele, que não é fácil. Eu não acuso também. Eu não acuso. Mas que tem estratégia, tem para você não se acusar, né? Aí, o que aconteceu? Eu fiquei internada lá, tinha o meu quartinho, meu pai pagava tudo com... era um quarto que pagava. Era pago, né? Sim, particular. É particular. Era um quarto particular, tudo. E não adiantava. Eu vendo as mesmas coisas, pensando na mesma coisa, tomando tudo. Aí, no livro fala assim, que o Carlos, ele foi com um irmão da igreja e falou assim, vamos orar pela Beth, não sei o que tal, Aí não tinha ninguém, eles ficaram orando, ele falou assim, eu quero uma resposta de Deus. Uma resposta, pelo menos. Aí não vinha resposta nenhuma. Aí quando o Carlos ia embora, ele e o Jurandir, né? Um negrão veio com um disco meu na mão e minha foto. E a mulher dele falava assim, essa moça está enjaulada, está presa, mas ela vai ser liberta. Deus vai mostrar a glória dele para ela. Glória a Deus. Aí o Carlos saiu, né? Teve a resposta. Não teve a cura, mas teve a resposta. Eu estava do mesmo jeito, né? Aí depois teve um outro dia que ele falou assim, a Bíblia diz em tudo dai graças. E vamos agradecer o problema da Beth. A igreja foi tudo contra. Imagina agradecer um problema de uma cristã, assim, né? Agradecer a Deus. Mas aí a igreja agradeceu, começou a agradecer tudo, né? Aí no outro dia um passarinho começou a cantar, ele achou que Deus já tinha entrado no meu quarto, né? Mas ainda não era. Aí teve um dia que a minha mãe falou assim, Senhor, eu não vou ler mais a tua palavra, eu não vou orar mais, eu quero que o Senhor fale através de qualquer revista, não sei o quê. Aí quando ela abre no raio de luz, ela abre o mesmo caso meu. Foi um pastor pregar e falou, fale em tudo dai graças para quem está com problema.
Em tudo dê graça. Aí a mulher falou, eu não vou falar isso para minha filha. Minha filha está internada, eu não vou falar. Vamos falar. Ele mandou. Aí oraram, em tudo do Senhor, obrigado por não curar, pelo sofrimento da nossa filha. Começaram a agradecer. Que doideira, né? No outro dia, o telefone na casa deles. Vem buscar sua filha. Ela tá boa, tá curada. Uau! Aí o que aconteceu? Minha mãe vendo aquilo começou a ter fé, né? Desafios da fé, não sei o quê, meu pai, tudo. Aí, porque Deus tinha falado que ia me ressuscitar. Olha só. Que eu ia ressuscitar. De fato precisava, né? É. Aí o que aconteceu? E Deus falou que ia me ressuscitar tudo. E eu tinha meu pai tinha deixado, eu não suportava a Bíblia. Eu tinha medo de Bíblia. Isso só me acusa. Eu não falava, mas eu pensava. Isso só me acusa. Eu não quero saber de Bíblia. Aí meu pai deixou o Novo Testamento lá. Eu não sabia mais ler, escrever nada, né? Aí Aí estava de noite, assim, numa madrugada, porque Deus falou que numa madrugada ele ia falar comigo. Aí era uma madrugada, assim, aí de repente fez um barulho no meu quarto. Um barulho, não sabia se era um gato, se era um bicho. Eu levantei assim, né? Eu levantei assustada, não sei o quê. Aí uma voz mansa, porque as vozes do diabo eram má. Aí uma voz mansa e delicada falava assim, pegue a Bíblia. 2 vezes. Pegue a Bíblia. Aí eu fiquei meio assim, não sei o quê. Aí peguei a Bíblia. Quando eu abro, está na ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro. Aí, Lázaro morto há 4 dias. Nossa. Não tinha mais jeito. Aí, Lázaro as irmãs dele falando, né? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, tu crês na ressurreição? Eu comecei a ler. Eu não sabia o que eu estava lendo. Olha eu só. lendo, interpretando. Começou a entrar na história. Começou a entrar na história. Eu via a Marta, eu via a Lázaro, eu via a Maria, eu via... Você entendeu? Via a multidão ali. E eu estava lá. Eu via eu lá. E Jesus com a gente, tudo lá. Aí ele fala assim... Lázaro, sai para fora. Aí ela fala, Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. Marta, eu não disse se tu creres, verás a glória de Deus. Lázaro, mande tirar as ataduras ali. Ataduras dele. E falou, Lázaro, sai, bem alto, Lázaro, sai para fora. Quando eu li essa frase, falava assim, Elizabeth, sai para fora. Quando eu li aquilo, aquele mal, aquela angústia, aquele inferno, aqueles pensamentos ruins, eu de repente eu fiquei purificada assim, purificada, lavada, purificada, né? E falou, Elizabeth, quando ele fala, Elizabeth, sai para fora, eu levantei, comecei a andar, era tanto ar de paz, gostoso, de alegria. Nossa, euforia assim. Uma libertação. Aí eu falava, eu pensava, eu quero gritar, quero sair no mundo, dizer que Jesus me curou, eu tô salva, eu tô liberta, eu sou nova. Aí comecei, aí eu vi que era madrugada, estavam dormindo. Aí eu peguei, eu não me arrumava mais, né? E elas deixavam tudo as minhas coisas de se arrumar lá. E eu não passava maquiagem, mais nada. Aí comecei. Olha só. Vai enrolar o cabelo, me maquiar, ficar bonita, não sei o que e tal. Aí, quando chegou de manhã, aí as enfermeiras foram levar o café. Eu assim, eu não dava sorriso nenhum. E fiz bom dia. No que eu fiz, elas saíram correndo para chamar. O que aconteceu com essa mulher? Quem foi que te visitou aqui? Porque você tá arrumada. Onde você foi? O que aconteceu? Foi Jesus. Aí elas foram correndo. Eu falei com o psiquiatra, tinha um outro tudo. Teve um que acreditou que era Deus, né? Até ele me mandou ajudar outras pessoas, tudo.
Aí, só que naquele dia, de manhãzinha, minha mãe ia vir com meu pai e meu filhinho. Aí, quando eu vi eles pela janela, que eu estava... Falei, pai, mãe, Jesus me ressuscitou, eu tô viva. Comecei a falar. Falava sem parar, falava. Aí, nossa, foi aquela alegria. Olha aí só que benção. Aí o povo da igreja vinha me visitar, saía, era cantar aqui, cantar colar. Aí eu nunca mais tive nada, graças a Deus. Graças a Deus. Graças Acreditou. a Deus. Porque Deus já veio falando, né? Então a família acreditou, que bênção. Acreditou. E você hoje montou um instituto, que é o GAD? Então, Como que funciona isso? Então, o Grupo de Apoio a Depressivos. Grupo de Apoio aos Depressivos. Aos depressivos. Então, é o que eu te falei. O esquema que nós tínhamos de psicólogas, tudo... Uma faleceu e a outra mora longe de tudo. Então, eu tenho uma que não está indo na igreja, mas porque eu estou querendo uma psicóloga. Sim. Na Perfeito. parte técnica, porque a gente não sabe a parte técnica, os Exatamente. nomes, Claro. por exemplo, todo tipo de doença que tem. Por mais que tenha conhecimento. Exatamente técnico, né? Tem Mas tem a questão conhecimento. técnica. Então, eu estou aguardando em Deus. Eu quero que Ele mostre como fazer, aonde chegar. Mas o legal quem. é que hoje você, por ter passado, você consegue ajudar as pessoas. E dar uma palavra de esperança. Você consegue, E você só vai quem sair. esteve, né, Timóteo? Só quem esteve. Porque eu, Só quem particularmente, eu nunca me vi em depressão. Já fui ansioso, que talvez é um princípio, mas a depressão é um estágio muito mais avançado. Só quem já esteve consegue dizer que o quão ruim é, né? E quem nunca esteve, julga, você tá exagerando, para Porque, com olha, isso. Né? eu já vi pessoas que eles iam no GAD, tem a parte espiritual, tem a parte carnal, física. Então, tem a parte que eles necessitam de tomar medicamento. Às vezes a vida inteira. Claro. Entendeu? Dependendo do quadro, a vida inteira, Às exatamente. vezes a vida inteira. Então, agora, muitos têm preconceito. A senhora tomou muito tempo, deixou de tomar faz muito tempo, desde aquela época? Na época que eu fui curada, eu não precisei tomar assim. Só foi no processo de tratamento, Só de tratamento. no caso, né? Só de tratamento. legal. E o preconceito que você falou, às vezes até do próprio indivíduo que está com depressão, ele passa por isso, né? Eu passei por processo de dependência química, já fui internado, passei por muita coisa assim, fiquei nas drogas há muito tempo. E tipo assim, para entender, depois que eu tive várias recaídas e para entender que eu era doente, Nossa, que a dependência química é uma demais. doença, custou muito. E para eu vencer o preconceito e falar para você, eu sou doente, eu tenho uma doença que na medicina não tem cura, mas que tem um tratamento, e muitas vezes o tratamento psicológico, medicamentoso. Eu ultimamente eu tava indo na terapeuta tudo e eu fiz exames, né? Mas não é que era daquela época. Aquela época Sim. Deus tinha me libertado. Eu tava dando testemunho, ajudando, cantando tudo. Mas depois, às vezes, volta alguma coisa. Que é o nosso espinho na carne. né? Volta. Resquíciozinhos do passado, né? Volta. Não é, porque como é uma doença, ela é estabelecida até no nosso cérebro, né? Assim como a dependência Porque química. o meu problema é a insônia. A insônia. Não que eu esteja triste, Sim. angustiada. Uma questão física sua, fisiológica mas eu sua. tenho um problema de insônia. Então, eu faço tratamento. Exatamente. Entendeu? Porque é preferível dormir pouco, que eu quase não durmo. Mas eu durmo pouco quando eu E pelo menos eu sinto melhora, senão eu sinto uma canseira, aqui tudo caído. Mas Beth, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar para a igreja hoje e para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente uma pessoa que tem um filho que está nessa situação. Primeiro, não endemonize. Exatamente. Busque ajuda, é possível sair e busque o tratamento que é necessário, inclusive tratamento medicamentoso e com amparo da família, que as pessoas deixem de julgar as outras. É muito isso, as pessoas julgam falam que você tá com frescura, o que você falou no começo, falam que não, por que você tá assim? Elas não entendem. Você vai ficar viciado, né? Uma série de coisas. Não aceita, é coisa do demônio você aceitar o medicamento. É uma necessidade atual ali, porque tem né? aqueles
que não tem esse problema e dorme bem, vai. Porque dormir não é para qualquer um, não. E dorme bem, então já vão julgar aquela que tem problema de insônia. Uhum. Então, não é para qualquer pessoa que eu falo, né? Mas estou falando agora que uma pessoa que dorme mal, você entendeu? Não se alimenta, então ela tem que recorrer né? Ajuda. É pedir ajuda. Olha, eu vou te falar, sabe uma coisa também boa? Talvez eu não gostem, mas eu, com a minha experiência, porque meu marido ele me leva pro médico, ele compra os remédios, ele fala, um dia Deus vai te livrar, mas eu não sei se vai me livrar. Eu prefiro ter um medicamento que me trate e eu tenho uma vida melhor, mas do que caída e sem dormir. Sabe que eu concordo com você? Sim. Porque assim, ó, a partir do momento, que esse não é o X da questão, mas a partir do momento que o pecado veio na humanidade e a gente passa a ser seres corruptíveis, que vão, né, que envelhecem. Por exemplo, óculos que a gente usa. Não existe um remédio para curar nossa visão. Isso, né? Nós estamos falando de uma deficiência. Então qual que é o nosso remédio? O óculos. O óculos. Aí eu falo, Jesus, cura meus olhos. Ele tem poder para curar os olhos? Tem, mas é uma deficiência. Assim como, por exemplo, o cabelo cai, que a gente estava brincando no começo, mas é verdade, o cabelo cai, a pele enruga, a gente tem problemas isso aí é o quê? N problemas. É o quê? É a corruptibilidade do corpo físico. Agora, já parou pra pensar que a nossa alma também, ela adoece? Assim como o nosso corpo. A gente acha que é só o corpo físico. Não é. Mas a alma também está disposta a passar por esses processos. E quando a gente passa, você, tem que ter um remédio, tem que ter um tratamento. Outra coisa normal. Que eu percebi na minha longa caminhada, que eu tenho muita experiência, é que não é para qualquer pessoa que a gente deve se abrir. Isso é importante. Isso é importante. Não é. Fica até a dica pro pessoal. Você pensa assim, aquele é pastor, aquela é cheia de Espírito Santo, aquele lá toca lá, então eu vou falar com ele. Desse você tem que fugir. Fofoca. Você entendeu? A senhora tem várias desilusões com pessoas nesse sentido de se abrir? Então, o que eu faço? Quando eu já tive problemas assim da alma, espirituais, mas que eu tinha que falar, que eu sou uma pessoa que eu tenho que falar. Eu também. Eu tenho que me abrir. Uhum. Eu não era assim, eu aprendi agora. Esse é um dos remédios. É um dos remédios. Eu era fechado, você acredita? Eu não era de falar. Então, mas um dos remédios é você abrir com pessoa competente. Então, sabe o que eu faço? Eu pago para terapeuta. Pronto. Choro lá. Em vez de chorar por um irmão, por uma irmã. Exato. Que às vezes eles não têm capacidade. Não tem. Mas é interessante. Não tem. Então eu vou, choro, falo. Ela fala, mas não, falo o que tá me amargurando. É isso porque aí. Ela eu posso falar, porque não sai dali. Ela é profissional. E eu tenho essa terapeuta quando eu preciso. E ela é maravilhosa. Entendeu? Não é qualquer terapeuta, hein? Não é. Você tem que analisar ainda. Beth, é interessante isso, né? Porque, por exemplo, lógico, Deus ele pode fazer tudo. Ele pode, né? Como você falou, né, Timóteo? Mas às vezes tem pessoas que ficam esperando o milagre, só que é permissão de Deus. Tipo, Deus permite que você vá a um profissional e se trate. Lógico. Ele poderia resolver o problema de toda a humanidade. Talvez o mundo seria... Mas não é o propósito dele é outro com a humanidade. Porque a gente vive, a gente somos humanos. É humana, isso é total humano. A gente tá vendo a Elizabeth, uma mulher que participou do grupo, que faz parte de um grupo que foi referência nacional, internacional e ainda é. Só que é humana. Tipo, se trata e, né, todos precisam ver a sua fragilidade, né? Isso vale muito pra mim, por Esse exemplo, é um hoje. ponto que a gente precisa frisar. Quem é o Voz da Verdade no Brasil? Vocês fizeram história e continuam fazendo, mas calma aí, vocês também são humanos, né? Então você contou uma coisa que é muito interessante. No começo, quando ia estourar, foi quando começou isso em você. Olha só. Meu Deus do céu. Então, tipo, a gente tem que parar de olhar para as pessoas que estão lá no palco, que estão no cobrar púlpito, muito deles, né? E entender que eles são homens também, que são pessoas que são carne e osso, que passam por tudo que a gente também passa, pô.
Esse é o X da Por questão. que Deus veio ao mundo na forma de homem? Para se identificar, para ele sentir o que nós sentimos. Então, se Jesus não viesse como homem, viesse como Deus, não adianta. Não adianta. Deus é um todo-poderoso, vai poder tudo. Esse é o X Agora, da eu questão. quero ver o homem Jesus que na cruz levou todo o meu pecado. Verdade. Exatamente. Aí sim. E olha, interessante é o que Jimmy Swaggart fala. Grande Ele Jimmy Swaggart. vive a cruz. Lá fala só da cruz. Por exemplo, você fez alguma coisa, que nem você falou, fiz isso, mas você fala assim, mas você começa a usar uma artimanha, sabe qual é? Qual? O meu pecado não está em mim, está na cruz, porque ele levou todo o pecado. Glória a Olha Deus. só, glória a Deus. Toda Verdade. vez que você errar, o meu pecado não está em mim, está na carne, está na cruz, na corrupção. Amém. Entendeu? É a minha carne que briga com Exato. o meu espírito. O meu Sim. espírito, Paulo falou, eu quero fazer o bem, mas o mal eu já pratiquei. Entendeu? Então não se acusar. Sim. Reconhecer quem Exatamente. é você. Reconhecer. Você entendeu? Reconheça, eu tenho essa deficiência. Eu posso melhorar? Pode, depende dele. Mas a minha parte eu vou fazer. Isso. Exatamente. Se você jogar na cruz tudo, Acabou. Amém. Porque ele pagou tudo. Tudo foi pago ali, né? Nós estamos... Amém. Você entendeu? Amém. Então, quando ele prega isso, é maravilhoso, porque ele errou, né? O Jimmy Swaggart. Ele Mas passou todo o ele processo passou terrível. por esse processo. Internacional, hein? A vergonha é internacional. E ele fala da cruz hoje. Você vê que ele descobriu a forma de ele lutar contra o pecado dele. Glória a Deus, Porque né? ele tinha mais do que fornicação que ele teve. Passou por muito. E outra, ele era referência nacional e internacional. Foi um escândalo. Mas ele... E hoje a gente humano, entende, né? o lado humano. Humano. Agora, falando um pouco da história, né? Entrando mais na questão do Voz da Verdade, né? Que hoje... Bom, é importante o Brasil entender hoje, as pessoas que vão assistir esse vídeo, entender esse seu lado, né? Essa sua experiência de vida. Esse é o privilégio do podcast. A gente consegue entender a fundo uma pessoa inteiramente. Exatamente. Inteiramente. Obrigado por ter aberto. E eu queria entrar num ponto mais da história do Voz da Verdade, como é que foi. E no final eu quero que você fale um pouco do seu livro, tá? Mas também tô ansioso pra ouvi-la cantar aqui presente. Isso é verdade, hein? Porque a primeira composição que você fez foi no primeiro disco, em 1978, Quem é o Caminho, que você já tava vivendo esses processos e tal. Já tava fazendo. E Jesus Vive. Como que foi escrever essa canção? Me fala. Então, é a canção que eu falo que nasceu na tribulação. Na tribulação. Então, é uma poesia. Algo que nasceu na tribulação é lapidado. Essa música é lapidada, ela tinha que ser cantada, tinha que ser posto várias vezes pra frente, fazer clipe, sabe? Porque imagina o clipe dessa música falando de Jesus. Né? Perfeito. Vamos cantar ela? Vamos. Eu vou pegar o violão. Eu deixei até o violão aqui separado. Você toca também, Beth? Não, tocava. Eu esqueci. Esse violão aqui é do Bis, né? Olha, de novo elogiando o Bis aqui. E esse violão aqui sempre fica aqui. Eu já falei pro Bis, eu não quero esse violão em nenhum outro episódio de nenhum outro podcast. Eu quero só no nosso, hein? Esse violão... Viu, Brasil? Você tá ouvindo aí fora, né? Não quero. Se eu pegar em qualquer outro podcast, eu vou vir aqui no meio da gravação, hein? Esse violãozinho, vamos cantar ele. É madrugada do terceiro dia, ao mundo começa a nascer lá no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subir. Dois varões com resplandecentes anuncia
vivendo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamar entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Coisa linda. Olha aqui. Uma salva de palmas. Que letra maravilhosa, né? Que letra maravilhosa essa música. Letra transformadora. Detalhe, inspirada em tribulação. Em tribulação. Tem até um hino da harpa que tem uma frase que fala assim: os mais belos hinos e poesias foram feitas em tribulação. De fato. Né? A tribulação serve muito, né? Olha só a história. Olha o que precisou acontecer para a senhora chegar aqui até nós, né? Muitas coisas aconteceram, né? Se a gente pudesse falar sobre toda a sua história, que é muito interessante, sei lá, um dia talvez seria pouco, né? Mas a senhora está detalhando detalhes assim, obviamente, né? Estou sendo até repetitivo, mas está detalhando coisas principais assim que marcaram a senhora, né? E olha a Onde base, chegou? olha onde chegou. E o Voz da Verdade? Como foi isso, né? Essa carreira de vocês viajando. E me conta aí o que isso representa para sua vida. É interessante que Deus não deixou que nós cantássemos ou fôssemos o Voz da Verdade somente nas quatro paredes da nossa igreja. Exatamente, né? Que é um detalhe. É um detalhe maravilhoso, porque o povo, muitos estavam decepcionados, às vezes com a igreja ou pastores, né? Mas tem pastores maravilhosos, igreja, tudo. Mas tem, na época também, houve uma mudança, assim, na maneira de louvar a Deus. Já pensou colocar uma bateria? Bateria era mal visto, que alguém tomar o Zé Luiz, né? Era escândalo, né? Era escândalo, né? O primeiro baterista foi o Zé Luiz. Foi o Zé Luiz, o primeiro. Só. E ele foi o primeiro arranjador também. Primeiro arranjador. Ele que arranjava todas essas músicas que a gente faz, né? Assim, ele e também era uma coisa assim, era o belo e o maravilhoso. Então, nós fazíamos questão de nos arrumarmos, sabe?
presentearmos nosso Senhor, né? Da melhor forma, né? Merece da melhor forma. Então, o povo foi imitando. A imitação tem que ter imitação de coisas boas, Exatamente. né? Então, é bonito também que havia, né, como o pastor Carlos falou, os tipos de uns teatros, né, que aconteciam no meio. Tanto é que eu fiz uma vez eu fiz o Toureiro da Cruz. O Toureiro da Cruz? O Toureiro da Cruz, eu fiz um cara se vestir, ele tocava assim, como chama, da... Castanhola. E tinha aquele chapéu, aquele roupa, né? E eu aluguei uma roupa de espanhola. Foi maravilhoso, entendeu? Era uma criatividade. Muito. E vivenciava 100% o cenário, tudo né? que é bom, Tem que ser perfeito, é de Deus, entendeu? Com certeza. É tudo. E vocês procuravam fazer o melhor. O melhor. O melhor. Vocês que introduziram, então, uma evolução musical. Porque Também. antigamente, como o pastor até Carlos comentou aqui, né? Antigamente eram aquelas músicas mais orquestradas, né? Com os instrumentos mais... Era uma coisa um pouco mais antiga mesmo que se tinha. Então não tinha Mais guitarra, simples, né? Mais bateria... E vocês, de certa forma, introduziram isso no mundo gospel. Meu, como vocês eram vistos, né? Acho que nós somos os primeiros. Nas igrejas não punham bateria, essas coisas. Nem quase guitarra não tinha também. Acho que era o basicão, né? Teclado, violão. Mas aí eles foram vendo que Deus estava com a gente. Estava acontecendo coisa diferente. Você entendeu? Né? Se Deus está ali, está apoiando... Por que eu não posso fazer igual também? Exatamente. Entendeu? Teve época que, às vezes, o coral de certas igrejas cantavam nossas músicas. Foi quando muitos foram contra nós, né? Falavam que era profano e que a gente não cria no Espírito Santo. Imagina! O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Eu tenho que ter o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Exatamente. Lá, falamos em língua. Ele que nos convence, né? A voz da verdade seita. Seita. Não, seita. então, isso que é o X da questão. Chamavam Voz da Verdade de seita. De seita. É muita ignorância mesmo, né? Então, porque a gente cria assim, a Bíblia fala que tem 3 deuses. Tem a Bíblia fala que tem um Deus. Então, o nome dele é Jesus. Jesus fala que ele é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus que age de várias formas. Então, Deus age de 1000 formas. Não é por isso que ele vai ter 1000 nomes, tudo, você entendeu? Agora, o nome que Jesus manda batizar, é o nome dele. O nome dele tem poder para curar, para libertar, entendeu? Então, nunca que nós vamos deletar o nome do nosso Deus, entendeu? Nunca. Mas você acha que o que mais atacavam Voz da Verdade era por essa compreensão teológica ou pela forma que vocês radicalmente modificaram a história da música, sendo diferente de todos? Eu acho que era disso, de ser diferente, porque o diferente... Incomoda também, né? E as pessoas não têm a coragem de fazer diferente. Criticam quem faz, né? E, por exemplo, o Moisés comentou, as mulheres, os Beck e tal, usavam brinco, maquiagem. E na época não tinha isso, né? E aí as mulheres, assim, ele falou, as mulheres começaram a querer usar da mesma forma. E na igreja, da mesma forma que o Voz da Verdade. Quando você lê a palavra de Deus, a noiva do Cordeiro, quando ele voltar, como nós vamos estar... Ornamentada, todo ornamentado, Exatamente. enfeitado. Outro dia eu vi na TV um pastor falando assim, acho que é do celular. Mulher aqui na minha igreja não usa brinco, não usa anel, não usa... Falou ainda tudo. Tem isso hoje? Ainda eu fiquei besta. Nossa, meu, absurdo, né? Ainda tem. Pode crer. Ainda. Não usa anel, não usa nada, não usa nada, sabe? Aí ele foi falando. Aí, no começo, teve uma época, bem no comecinho, que meu pai, assim, eles eram meio
Eu tinha meio receio se estava ou não andando certo. Que era o contexto da época. Eles tinham um certo receio? Meu pai tinha um pouquinho de receio. Daí, mas depois, aos poucos, um foi pondo um maior, outro maior. Foi ajeitando. Foi, daí foi hoje eu vejo. Foi ganhando velho. Hoje eu vejo o Jimmy Swag, o que elas se arrumam lá. E é da Assembleia, hein? Sim. Assembleia de Deus. Vocês imaginavam chegar onde vocês chegaram? Tipo, como você falou, vocês começaram um grupo ali, Deus levantou vocês e tal, ali, local, na igreja de vocês. Você imaginou que vocês viajariam nessa proporção, o né? Brasil na proporção inteiro, que aconteceu? Que as músicas de vocês fossem tocadas, né, Tito? Em tudo que é lugar. Eu até falei, novamente, volto a repetir, porque vale salientar isso, né? A música do Voz da Verdade, ela é atemporal. Ela é para todos os tempos. Uhum. E ela é interdenominacional. Ou seja, é o pentecostal que canta. Exatamente. É o tradicional que canta. É o neopentecostal. É o budista. Renovado, é o renovado. É o católico. É lá o padre Marcelo Rossi cantando. Então, tipo, a música de vocês invadiu assim. A música, nossa, ela tanto a melodia como a letra. Meu pai falava... Quando vai cantar, tem que entender o que tá falando. Exato. Seu pai pegava no pé de vocês. Mas ele falava para todo mundo. Pra todo mundo. E é verdade. Às vezes eu vejo pessoas que faz tipo ópera, canta não sei o quê, mas você pensa mais em essas coisas do que a letra. Em si, a voz não musical. adianta, eu já falei para essa pessoa. Tem que entender a letra, a mensagem que você está passando. Cante eu bonito, acho que isso, mas passa uma mensagem. Isso é uma das coisas boas do Voz da Verdade, Sim. essa, que tem boa linguagem, entendeu? Não, é rica em linguagem. É. E falando em música, a sua voz aqui é minha lírica? Soprano. Mas ela tem um aspecto meio lírico, né? É o soprano lírico, mas... É lindo, né? Pô, mas pra aguentar o tom que vocês cantam, tem que ser assim mesmo. Porque uma música alta da gota, né, meu? Caramba, fantástico. É lindo, lindo demais. Como que era pra atender essa demanda? Quando vocês explodiram, explodiu o Brasil e tal, como que foi isso? Era puxado? Tomar conta de tudo isso, né? E era gostoso, porque quando a gente encheu Ibirapuera... Nossa. Gente, você pensar assim, né? Igual o futebol, você vê assim, né? Vai um monte de gente assistir, não sei o quê. Aí eles... teve a primeira vez que nós fizemos... nós fizemos tipo show, que a gente achava que não podia falar show, né? Depois sai. Aí Até isso também. Não tinha que ter essa característica de show, né? Aí a irmã do que canta lá, do Alberto, falou assim, nossa, ela não era crente, ela assistiu e primeira vez que a gente tinha feito uma coisa assim ao vivo, assim, sabe? Não era no Ibirapuera. Aí ela falou assim, nossa, é melhor que falou um artista lá. Vocês... Nossa, ontem eu fui assistir ele, mas vocês são melhor do que eu. Olha que legal. É um que tinha esposa, tinha mais pessoas. Depois não vimos mais ele. Mas era alguém na época estourado. Estourado. Oi, quase veio na ponta da... Jovem Guarda, né? Será que é a época da Jovem Guarda? Deve ser, né? Não é brasileiro. Ah, tá. Não é Brasil. Internacional. É internacional. Olha, a mulher comparou a Voz da Verdade com o internacional. Na época. Ai, me vê, tem hora que vem assim. Não era ele que com a esposa, com a família, mas era... Ele era conhecido. Depois acho que ele morreu. Quinta dimensão, acho que nem isso, né? Não, doidinho. Não, pô. Puxa vida. Falando anos 80, mais ou menos. Ai, que raiva. Uma hora que você... Dá uma raiva, né? Quando a gente tá na ponta da língua, a gente quer lembrar. É horrível essa sensação. Horrível. E não vem. Sabe quando vai vir? Quando a gente terminar a entrevista, na sua casa, vai estar tomando banho, nossa, se cumprimentar, aí você vai, né? Quando terminar o bate-papo. Mas ela comparou um show grande. É um show. Pode falar que você Cantava muito bem, nossa. Vocês eram melhores. Ray Conniff. Não, Ray Conniff não. É quase isso. Ray Charles?
Rei Conif. Rei Conif, ele chama banda. É o Rei Conif. Tá com família? Rei Conif? É o Rei Conif. Ele cantava muito no Brasil, bicho, da sua época lá? Muito. Cantava? Sério, Rei Conif? Então sem dúvida. Então pronto. Rei Conif cantava que era... Era orquestra e banda, né? orquestra olha e só. Ele era E o Voz da Verdade também é Nossa, assim. Eu acho que é era isso muito mesmo, bom, porque Rei vocês Conif. vieram com um aparato de instrumentos e tal. E ela disse, não era crente, nossa, vocês cantaram melhor que ele. Falou. É o Rei Conif mesmo. Conif. A esposa dele, né? Era família, né? Esse show que você tá falando no Ibirapuera, que vocês lotaram, foi a primeira gravação de DVD ou de fita? Não. Já Primeira tinha. foi essa que ela falou que nós éramos melhor que o Rei Conif. Ah, entendi. Quando Legal. você viu aquela multidão, fala a verdade, deu uma dor de barriga, não? De nervoso? Ai, nossa, dá uma alegria, sabe? Assim. Esse é um momento mágico, né? Digamos. Dá até saúde. Você fica até mais saudável, né? Quando você. Traz vida, né? Você traz vida, né? Nossa. Você tá fazendo uma coisa que você gosta e de repente vem as pessoas que gostam também, né? Exatamente. Isso é Que muito nem legal. a gente não sabe o que a gente é, o que a gente produz. Que representa pra alguém, né? Porque o irmão falou assim pra mim: você não sabe o que você é. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque quando tal pessoa entrou no palco para falar, falou tudo, aplaudiu tudo, mas quando você entrou, caiu, foi o poder de Deus caiu. Então ele quis dizer que porque a gente está lá em cima não vê, né, o que está acontecendo, né? Aí eu falei assim, a gente fica feliz, né, de estar fazendo o certo, né? O certo, né? E no caminho certo. Fazendo certo, no caminho certo. Tudo para glória de Deus. É importante trilhar o caminho, né? Mas sabe o que é bom também? Que você tem que fazer isso que eu fiz com meu marido. É que Deus vai abençoar mais, né? Tudo. Se você quiser obedecer, andar em santidade. Santidade, sim. Né? Sentir necessidade, né? Porque vale a pena viver mais em santidade. A gente é mais feliz, né? Exato. A gente é mais não vive feliz. com culpa, né? Com a culpa. Vive mais inteiramente. Porque qualquer pregação, aí você acha que está falando para você, não é? É para mim, isso aí já está sabendo. Mas vale a pena. E a Bíblia fala muito sobre santificação, né? Sim. Ninguém verá Deus, né? Sem ela. Eu perguntei pro Carlos, vou perguntar para a senhora também. Qual é a música assim que mais... Eu sei que todas são difícil, lindas. Né? Eu sei que é uma pergunta meio difícil, mas vou perguntar. Você tem mais um carinho, né? Qual que é a mais... As três ou uma que mais te marcou? Que você mais tem carinho, assim? A que mais é... Porque eu gosto também de explorar a minha voz. Ó Quanto Amor. Ela é uma ópera, né? Ó Quanto Amor? É. Essa foi você... Eu canto. Você que canta. Ele que fez, Ele que fez, você canta. Ó Quanto Amor. Ó Quanto Amor. Ó Quanto Amor nos revelou a cruz. Lindo demais. Amor de Deus expresso em Jesus. Amor que traz a paz. Amor que se dou, não se prendeu ao céu, mas explodiu na cruz. Amor que toca minha alma, me faz sentir gigante. Nossa, me eleva as nuvens altas, no mal fico distante. Amor que muda o homem, o amor é Jesus. Se eu não tivesse aqui, já tava em prantos e
lágrima. Ô, Brasa, Sem dúvida. Ô, Brasa, você Se tá segura ouvindo aí Brasa. da parte técnica, eu tenho certeza que você tá chorando. Vitor, tira uma foto do Brasa, eu tenho certeza que os olhos dele estão com lágrimas. A música mexe Meu, é muito fantástico com a gente, né? demais. Filho Pródigo, você que escreveu também? Foi. Filho Pródigo é linda, né? Linda demais. Nossa, linda demais. Quer cantar um pedacinho também do Filho Pródigo? Levanta-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Levanta-me-ei, e a ele pedirei. Faz-me um servo de ti. Coisa linda demais, hein? É outra música que fala com a gente. É. Que a gente Acho também que todas, né? Todas. E a crescente da banda, das vozes, o arranjo musical do Voz é Verdade, é isso que ele te eleva da parte que a música eleva, o né? Zé Luiz era fã do Elvis, meu Deus. O Carlos também, mas o Zé Luiz era demais. Você vê que os arranjos... Ele escutava. Elvis foi fantástico. Elvis Elvis saiu foi. da igreja, né? Elvis compôs muito na igreja, escreveu. Então, é uma referência musical internacional também. Sim. E a senhora teve alguma referência assim fora? Por exemplo, nossa, eu gosto muito de ouvir ela. Na sua vida particular, assim, o que a senhora mais ouvia? O estilo de música? Uma banda? Um cantor? Não, quando o Jim Swagger veio pro Brasil, que ele trouxe na época, ele não tinha sofrido problema ainda. Certo. Lembra de uma loira que cantava? Não lembro. Tinha um moço que cantava fino, meio lírico. Uhum. Tinha ele, ela, era... Como que chama aquela loira do Jimmy? Eu gostava, eu admirava muito ela. Você se inspirava nela, assim, como... ela, até ela eu parecia com ela na forma de me arrumar. Sério? Olha que legal. Inclusive, nessa capa do seu livro aí, que você vai mostrar pro pessoal, você tá parecendo a Mary Monroe aí. Linda demais. Fala um pouco do seu livro aí e apresenta pro pessoal, né, o seu livro e tal. Muito embora, já vou deixar claro aqui, gente, parece que é fogo, né? Não tem, está esgotado, mas vocês chamem ela no direct aí, né? Depois a gente vai deixar suas redes sociais. Quem quiser, dá pra, de repente, fazer um pedido aí em escala, né? Num número aí. Mas tá esgotado. Tá esgotado, mas eu preciso saber se vale a pena fazer de novo, tem pessoas que queiram... Porque aqui, quem gosta de Voz da Verdade... Tem o Voz da Verdade pequenininho, quando são pequenos, crescendo com os pais. É um romance, tem namoro, Nossa, tem que decepção. legal. Olha que legal. Tá tudo aí no livro. Não tem só a sua história nesse livro. Não é só a minha história. A história... Tem eu pequenininho crescendo junto com eles. Conforme eu escrevia, vinha eu pequena e vinha eu crescendo junto com eles, com o que eles estavam fazendo, né? E depois, né, eu tenho tive essa experiência que na época ninguém tinha sobre depressão, não sabia tratar nada, e Jesus me ressuscitou. É uma experiência fantástica. Vale a pena todo mundo ter, né? E ajudar as pessoas, né? Então, e o livro, ele é cheio de fotos, certo? Da foto deles pequenos, o deles mais adulto, casando. A foto de toda a família. A foto de toda a família, legal. de toda a banda, dos que tocam, a história de Elizabeth Moisés, né? Então você é uma enciclopédia, né? Tem um pouco de tudo, né? Olha que legal. Você foi guardando Eu tudo. fui inspirada no meu pai, na casa da minha mãe, que é do meu pai, né? Porque toda a minha família se reunia todo dia à tarde para tomar café na minha mãe. Todo mundo. E eles ficavam comentando as coisas que tinham feito na vida, o que tinha acontecido. Meu pai, cheguei em casa esperta, aí eu anotei tudo que cada um falava e saiu meu livro. Olha só que legal. Pô, mas eles têm que pedir direitos autorais pra você. Tem que pedir. Ó, Tem que vamos cobrar. pegar, tá?
Ai, Beth, que Legal prazer história. receber você aqui. Muito bom. Muito obrigado. É o que o Tito falou, né? Se fôssemos aqui levar essas histórias em diante, passaríamos um dia aqui. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final. Independente, pode ser uma mensagem, uma palavra, uma reflexão sobre o que você passou. Algo voltado para a depressão, uma experiência com relação a isso. Eu quero dizer assim, para quem conheceu Jesus, quem é Ele, o que Ele pode fazer para a sua vida. Ele transforma, Ele liberta, Ele dá paz. Então não vale a pena você tirar a sua própria vida. Não vale. A vida pertence a Deus. É Ele quem nos dá a vida. É Ele quem nos dá a paz. Então, se você está pensando em fazer algo que pode vir a prejudicar o seu lar, seus filhos ficarem sem os pais, não, como a gente vê hoje em dia, né? Pessoas, isso é um egoísmo. Ou então você tem que saber, para tudo tem jeito. Basta você esperar. Espera em Deus, que ainda Ele vai te livrar. Amém. Né? Então, e tenha um compromisso com Cristo. Tenha compromisso com Ele, agrade a Ele, porque o que Ele fez é muito grande. O sacrifício dele não é qualquer coisa. Você não pode falar de Jesus Cristo tendo uma vida de pecado, de erro. Não, você tem que agradá-lo. Você tem que ter respeito, você tem que pensar que existe céu e inferno. Que inferno é verdadeiro. O diabo existe, sim. E é ele quem te perturba. É ele quem te faz lutar contra a carne e o sangue, espírito. Então, lute por Jesus Cristo e agradeça o que Ele fez por você na cruz. Seja grato. Agradeça a Ele. Ame Jesus Cristo. Saiba, não se esqueça que Ele é teu amigo. Ele não é acusador. O diabo é acusador, mas Ele quer te salvar, te tirar dessa vida. Ele tem a força. A força Ele pode te dar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, o que nos resta aqui é te agradecer. Muito obrigado. Pela elegância, pela simplicidade. E eu quero deixar amor, bem né? claro, a gente foi lá, né, Tito? Nossa família foi lá Bem recebidos, na uma igreja, né? abençoadíssima. Você não estava lá para nos receber, né? Tá Eu bom. não sabia. A gente foi lá e até cantamos lá com a Eu banda. soube. Assim, muito simples, a família. Eu quero deixar isso bem claro. Pela história que vocês fizeram e construíram. Simples família demais. muito simples, todo mundo muito humilde, muito simples. Então, assim, que o Brasil veja isso. Que ainda há pessoas que tem Deus, que entende que o caminho do evangelho é a simplicidade. É a simplicidade, E muito sempre vai obrigado, ser, né? viu? Obrigado a você, obrigado ao Matheus aí por ter intermediado aí tudo aí, né, muito Titão? obrigado, muito Prazer obrigado. imenso. É isso aí. Prazer muito grande. Deus abençoe e Eu continue acho abençoando. a minha família, por exemplo, nós éramos para estar cheio de si, né? Pois pelo é. conhecimento, Pela história, pela né? história, como muitos, né? Ficam cheios de si, vaidosos, né? sim. Sem carinho, sem amor para com os bons, né? Nós na igreja, nós temos apatia. Nós temos... o que é apatia? Apatia é assim, você se põe no lugar da pessoa que está sofrendo. E você vai tentar tirá-la daquele lugar. Uhum. Eu estou pecando, alguém pode estar dizendo... Aí o pastor Carlos fala, vem como você está. Acabou. Que ele vai arrumar. Pronto. Ele é só você querer. Esse é o Entendeu? evangelho, né? E na nossa família, meu pai sempre foi aquele pastor de ovelha mesmo. Pastor pai, né? Presente, Pastor pai, né? presente. Você entendeu? Ele não só ajudava a família, nos ajudou a todos os filhos terem suas casas, com o dinheiro dele, que ele trabalhou. E ele então, sempre assim, no final, antes dele morrer, eu não tinha casa, né? Assim, morava com a minha mãe, com meu marido.
Aí minha mãe falou assim, Fred, só a Beth não tá em casa. Ele tratou de lutar, fez em várias vezes e hoje eu tenho um sobrado. Olha só. Olha que legal. Eu tenho um lar, tenho um lugar para chegar. Ou seja, deixou a minha branquinha. O amorzinho, xodózinho. O xodózinho, eu vou, mas eu vou deixar a casa pra ela aqui. A rainha. A rainha. Não, pode Rainha puxar Elizabeth. o saco dela aí. Elizabeth. Não, é Rainha Elizabeth mesmo. Mas você puxou o saco bem dele, viu? Tá só te elogiando aí, viu, meu? Te falar, hein? Mas ele era muito bom. Beth, muito obrigado. Obrigado por ter participado desse episódio. E até a próxima, se Deus quiser, né? Tchau. Muito obrigado, Beth, por ter ficado com a gente hoje aqui, ter participado desse episódio. Somos é um prazer gratos. imenso, né? E aí, deixa pra gente aí as suas redes sociais, no caso o Instagram, né? Qual que é aí, Matheus? Elizabeth Moisés Oficial. Elizabeth Moisés Oficial. A Beth disse que não assiste muito, não vê muito essas coisas não, de Não Instagram. entendo muito, não. Mas deixa a bomba pro Matheus aí. Deixa na mão do Matheus que ele desenrola. Pronto, você que deseja aí deixar uma mensagem, procurar saber do livro da Beth, aí deixa lá no direct que ela ou o Matheus vai responder pra vocês aí. Forte Tá abraço, bom, gente. Obrigado. Muito obrigado por ter ficado até o final desse episódio. Tamo juntos e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.